números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué, e deixou a bola passar na ponta, tira gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. O Vila sempre teve, assim, uns torcedores muito corajosos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo estava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Você já ouviu falar no Galo da Montanha? Não? Então o Futebol de Goiás e suas histórias vai contar hoje um pouco da trajetória do São Luís Futebol Clube, equipe goiana que participou da elite do futebol estadual antes da década de 1970. O São Luís mandou seus jogos no estádio Jutair Neto, que batizou a praça esportiva por ter cedido o terreno para a construção do estádio e foi um dos fundadores do clube que representa a cidade de São Luís dos Montes Belos. O Galo da Montanha ostenta a condição de campeão goiano do interior em 1962. O São Luís também jogou a segunda divisão por 6 vezes, sendo a última em 1996. Quando conquistou o acesso, mas não voltou à elite por falta de dinheiro. Hoje, se limita ao futebol amador. Quem nos ajuda a contar a história desse clube goiano é Tiana, um ex-jogador que atuou por 20 anos com a camisa do Clube Colorado. Tiana também chegou à presidência do Galo da Montanha. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E Brasil Componentes Automotivos, distribuindo de Goiânia para o Brasil. Na edição de hoje, vamos conhecer as histórias do São Luís, da cidade de São Luís de Montes Belos, de Eliezer Paulo. É isso aí, Rafael Bessa. Nós estamos com o presidente do conselho, né, do São Luís Futebol Clube, São Luís com Z, da cidade de São Luís de Montes Belos, o Sebastião Norberto, ele que vai contar um pouquinho aí da história do São Luís Futebol Clube. Antes a gente vai querer saber, Vinícius, um pouquinho da história do Tiana. E quem é Tiana? Bem, o Tiana, eu sou nascido em São Luís de Montes Belos, desportista, jogador do São Luís Futebol Clube durante mais de 20 anos. Comecei nas categorias de base do colégio de São Luís de Montes Belos, colégio estadual,
que era o celeiro, né, de encaminhar jogador para o São Luís Futebol Clube. Eu fui para o São Luís em 70, quando era ainda profissional, eu tinha 15 anos, e eu me lembro que o Erildo, que era o técnico da época, foi goleiro do São Luís, e é uma das lendas, né, que a gente não pode deixar de esquecer, me colocou na ponta esquerda e me chamava de meu pontinha. E eu comecei no São Luís aos 15 anos, depois o São Luís desfez, né, do profissional, e em 73 nós retornamos já no amador, com alguns jogadores da cidade, aqueles que tinham participado do profissional. Foi uma mesclada de alguns jovens com os mais velhos, né? E aonde começou o São Luís a disputar vários campeonatos amadores do estado. Em 74, quando eu ainda jogava pelo São Luís, nós fizemos um amistoso contra a equipe do Vila Nova, em São Luís. E nesse amistoso, eu me lembro muito bem que eu e o Batoco, chamado de Piau, posteriormente, né, o apelido, e nós fomos convidados a vir a fazer, não foi um teste, já vim assinar o contrato com o Vila Nova, isso na categoria juvenil, mas naquela época eu me lembro que eu assinei o contrato, aquele contrato chamado Gaveta, contrato de Gaveta. O presidente da época que nos trouxe para o Vila Nova era o Plínio Agostinho e o técnico era o Índio, mas quando eu assinei aqui no Vila Nova, naquela sede antiga do Vila Nova, eu assinei com o Elon Soares, que tinha assumido o Vila Nova naquela época. Fiquei aqui 1 ano jogando no Vila Nova, para quem não, só para a memória daqueles torcedores da época, eu joguei com Luizinho e Zé Henrique, os 2 irmãos, o Herto, Márcio, Romeu, Paulo César, Peninha e outros, né, que eu não me lembro agora. E um fato que eu gostaria de ressaltar, que para mim é muito importante, que eu fui o primeiro jogador do Vila a marcar gol no Serra Dourada. E como é que foi esse gol? Esse gol foi do lado da federação ali, não sei como que poderíamos chamar aquele lado ali. Gol para a cidade de Aparecida de Goiás. Exatamente. Por incrível que pareça, nós perdemos de 4-1 para o time do Goiás, que era aquele time que tinha o Frazão, né? O Frazão era um dos melhores jogadores da época. Luiz Frazão, que inclusive já foi nosso convidado aqui no Futebol de Goiás, suas histórias. Exatamente, o Luiz Frazão, né? Então nós perdemos de 4-1. E eu me lembro, eu quero até ressaltar, foi numa tarde de domingo, a gente fazendo a preliminar. Qual jogo? O jogo Goiás e Vila, né? Porque naquela época eram os 4 times da capital que fazia, o campeonato era só entre os 4. Não tinha o interior naquela época. Então era só os 4. Goiânia, Atlético, Vila e Goiás. E a gente estava jogando contra o Goiás. E eu me lembro que assim que eu fui saindo, timidamente, eu me lembro que o Evandro Gomes, que era repórter da Difusora na época, me chamou e me perguntou meu nome, eu disse a ele, né? E falou assim, você vai passar para a história, você é o primeiro jogador do Vila a marcar gol no Serra Dourada. E eu já saí assim, muito entusiasmado, né? Mas, infelizmente, eu não dei sequência, né? Assim que terminou o campeonato, eu fui para São Luís, retornei para São Luís, e chegando em São Luís, o que aconteceu? Meu pai tinha uma chácara, loteou, e meu pai não me incentivava em nada no futebol, eu não gostava de futebol, eu fui prejudicado por isso também, mas ele fez uma coisa interessante, falou assim, não, você não vai não, que eu vou comprar um Fusca. Quem tinha um Fusca naquela época, vou falar a verdade para você, estava com tudo, viu? Aí ele comprou o Fusca, me deu esse Fusca, eu com 19 para 20 anos, um empresário também da cidade, querendo montar uma equipe, que antigamente tinha muito disso, de pessoas interessadas em montar a equipe, para divulgar a empresa, e isso aconteceu. Ele perguntou, quanto você está ganhando no Vila? Eu falei, eu ganhei um salário e mais X. Então eu, depois de receber carteira assinada, empregado, um salário naquela época, em casa, morando em São Luís, na minha cidade, com Fusca, e namorando as meninas bonitas da cidade, o que você acha? Então foi um negócio interessante. E daí por diante, né, a gente continuou no futebol, participando dos campeonatos amadores do estado, jogando vários campeonatos, né, eu acredito que foram uns 10 campeonatos amadores. Sempre em São Luís dos Montes Belos? Sempre em São Luís e para o São Luís Futebol Clube. Eu joguei
somente no São Luís, e depois eu fiz algumas partidas para a Associação de Porá, quando o Moarama foi campeão do estado em 86. Eu joguei na associação. Mas o São Luís, naquela época, eu me lembro que nós disputávamos o Campeonato Amador, era eu acredito que fosse mais do que a segunda divisão hoje de profissionais, aqui organizado pela Federação Goiana de Futebol. Havia muito interesse das prefeituras, dos desportistas, em montar boas equipes, e a cidade tinha bons jogadores, quase toda a cidade tinha bons jogadores, e isso fazia com que montasse, por exemplo, a gente tinha Palmeiras, Anicuns, Pontalina, Piracanjuba, e várias outras, Nerópolis, Umuarama de Porá, e várias outras cidades que nós jogamos contra as equipes, e eram equipes fortes, e impressionante que naquela época a motivação era tão grande que os estádios eram todos lotados. E nós vamos querer saber, inclusive, um pouquinho sobre os bastidores também, de como era a cidade de São Luís dos Montes Belos nessa sua época. Mas antes da sua pergunta, Gerliezer. Tiana, e pra quem não te viu, que posição que você jogava e quais eram as suas principais características? Olha, para começar, toda a vida fui um jogador muito disciplinado. Eu tenho 1,80 m, eu pesei durante todo esse tempo, durante 15 anos eu pesei 84 quilos e era centroavante. Eu acho que é a melhor posição do futebol, porque é onde consagra o jogador de futebol. E eu, inclusive, em 84, eu fui artilheiro. Não sei se posso ver isso na federação, mas fui artilheiro com 26 gols. Do campeonato de amador? De amadores. Por que não Tião e sim Tiana? Engraçado, no Vila Nova, eu era Norberto, depois Tião, alguns me chamavam de Tião, mas Tiana é uma história desde os 15 anos. Que história era essa? Essa história é interessante, porque eu tinha o cabelo muito longo. Naquela época, as pessoas usavam o cabelo longo, né? E é uma história, né, envolvendo mulher, né? Porque tinha uma mulher que chamava Ana, Tião com Ana da Tiana, né? Então foi isso, foi uma passagem assim meio rápida que os caras me apelidaram, né? Foi atividades noturnas. Exatamente. Estamos recebendo hoje aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, o Sebastião Norberto da Silva, o Tiana, da cidade de São Luís dos Montes Belos. Estamos, a partir de agora, conhecendo um pouquinho mais sobre a história do Galo das Montanhas, o São Luís Futebol Clube. João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo, Vinícius Tondolo. Futebol de Goiás, volta já. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. O São Luís Esporte Clube disputou a primeira divisão do Campeonato Goiano 3 vezes. Em 1963, ficou na 12ª colocação. No ano seguinte, foi 11º. A melhor campanha aconteceu em 1970, quando ocupou o 9º lugar. O time de São Luís de Montes Belos também jogou o Campeonato Goiano da 2ª Divisão. Em 69, o time colorado conseguiu o acesso ao ficar com o vice-campeonato. Na década de 90, foi apenas figurante da competição em 91, 92 e 93. Já em 96, o São Luís conseguiu o acesso para a elite do futebol goiano, mas não disputou o campeonato por falta de estrutura. O único título do São Luís foi o Campeonato Goiano do Interior de 1962. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E Brasil Componentes Automotivos, distribuindo de Goiânia para o Brasil. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão.
Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, hoje para conhecer um pouco do futebol em São Luís dos Montes Belos, Rafael. O futebol montebelense que destacou a equipe do Galo das Montanhas de Eliezer Paulo. Rafael Bessa, vamos perguntar aqui ao Tiana. O Tiana tá chegando aos 60 anos, né, Tiana? Mas com certeza você, até como um dirigente de São Luís, você conhece a história do futebol lá na cidade. Como que começou o futebol lá em São Luís de Montes Belos? Como que começou a cidade? O futebol já veio logo em seguida? Conta pra gente, Tiana. São Luís é uma cidade jovem e é claro, eu conheço bem a história do futebol de São Luís, porque inclusive eu convivi com vários deles, que, né, principalmente aqueles que contribuíram para que o São Luís pudesse existir, que é o caso do senhor Jutair Neto. O senhor Jutair Neto, o senhor... Dá nome ao estádio da cidade. Exatamente, que inclusive foi a pessoa que doou o terreno, né? E hoje leva o seu nome. Inclusive, eu quero lembrar que o Jutair Neto, o estádio Jutair Neto, é um patrimônio do São Luís, que a maioria dos patrimônios aí quando não é do município, é do estado. E lá o Jutair Neto é um patrimônio do São Luís Futebol Clube, que foi doado pelo senhor Jutair Neto. E ele era uma pessoa, um desportista, foi prefeito de 55 a 59 e começou com os jogadores, aqueles jogadores Guilherme, Dorvalino, Zezinho Luiz, Mizim e muitos outros que eu poderia lembrar depois. E começou em 55 e trouxe para São Luís um dos principais jogadores da época que ele tinha lá, que era o seu Zé Avelino. Zé Avelino, inclusive, eu não sei qual o dinheiro que da época, mas era muito dinheiro que ele ia ganhar, ainda ganhou um cartório do crime. Cartório do crime para ele jogar em São Luís de Montes Belos. Ele jogou durante 3 anos. O que é cartório do... Ah, o jogo do bicho? Não, o cartório do crime é um cartório hoje que é do judiciário. Ah, o cartório certo? Normal. O cartório normal. Naquela época ele ganhou o cartório, né? Que depois passou para, se eu não me engano, o seu cunhado Getúlio, e ele voltou para Goiânia. Como se fosse um tribunal. Exatamente, é um presente dessa natureza. Mas o seu Zé Avelino depois voltou, ficou 3 anos, né? Deixou lá e voltou para Goiânia. Mas aí o São Luís entra no campeonato goiano, né? Em 62, isso em 55, 60. O São Luís que foi fundado em 53. O São Luís Futebol Clube foi fundado em 53. Em 55 formou essa grande equipe. E em 62 o São Luís foi campeão do interior, né? Inclusive tem uma flâmula, o doutor Antônio Eustáquio tem esse documento na casa dele, uma flâmula, né? Falando dessa conquista. E em 63 o São Luís foi... Isso em 62 na primeira divisão, que era tido como... Hoje era a segunda divisão. E o São Luís passou para a divisão especial em 63, onde buscou alguns jogadores em Novo Horizonte, São Paulo, para reforçar a equipe, que é o caso do Zequinha, do Rocha e mais uns 2 jogadores que eu não me lembro o nome agora. Em 63, o São Luís ficou uma equipe forte, a cidade cresceu em todo sentido, né? Assim, divulgou muito a cidade, porque através do futebol é que o tanto que o futebol é importante, que a cidade foi divulgada e hoje é conhecida por isso, pelo esporte forte. E em 64 eu me lembro que, pela história e conversando com algumas pessoas, do jogo que aconteceu aqui em Goiânia, entre Vila Nova e São Luís, onde o São Luís estava perdendo de 3-0. Esse jogo foi realizado no Estádio Olímpico e o São Luís virou o jogo de 4-3, onde o Zequinha foi o destaque dessa partida. E depois o São Luís passou um período que eu não me lembro bem, as pessoas da época não soube me informar. Em 68 o São Luís começou a fazer alguns amistosos, preparando, mas eu me lembro muito bem que eu estava no estádio nesse dia, São Luís disputando novamente o campeonato da primeira divisão, eu posso repetir como fosse a segunda hoje, né? E disputando em São Luís para subir para a divisão especial, São Luís jogando com Rio Verde. Esse jogo passou para a história.
Mas não foi pela partida, foi pela briga. Foi uma briga que deixou muitos feridos, inclusive a torcida de Rio Verde era uma torcida que participava ativamente, e a de São Luís também encheram o estádio. Cidade de 10 mil, 12 mil habitantes na época, em 68, e ali foi uma grande briga. Inclusive o Exército foi, né, para São Luís para dar segurança, e mesmo assim houve a briga. Rebentaram o estádio, o alambrado, rebentou o muro caiu, e alguns jogadores do Rio Verde foram agredidos pelos próprios jogadores do São Luís, que tinha havido uma briga anterior em Rio Verde, e então foi aquela acerto de contas. Mas o técnico da época do Rio Verde era o Odair Tito, e o do São Luís era o Herildo. Então foi realmente uma situação muito complicada e poderia ter ficado pior. Em 69, o São Luís se preparou melhor, inclusive fez vários amistosos, ganhando do Vila novamente, e outras equipes, e voltou para a primeira divisão em 70. Em 70, eu me lembro que eu estava no estádio também, assisti uma partida de futebol válida pelo Campeonato Goiano, onde São Luís empatou com o Goiânia em 2-2, e com esse resultado de 2-2, a equipe do Atlético sagrou-se campeã. Quer dizer, o São Luís foi importante no título do Atlético em 70. Impedindo que a equipe do Goiânia conquistasse o campeonato, Gerlésio. Olha só, fazendo aqui algumas explanações, né, sobre isso que o Tiana conta pra gente, o São Luís, quando ele cita que o São Luís foi campeão goiano do interior, o Campeonato Goiano do Interior, ele disputa uma edição em 47, que a União Operária ganha, depois o Campeonato Goiano do Interior fica parado por 10 anos sem realizar. Em 1957, o Campeonato Goiano do Interior é retomado, e esse campeonato era organizado pela Federação Goiana de Futebol, e isso pela FGD, apenas com a equipe do interior. O São Luís, inclusive, disputa, que eu já encontrei fato, o São Luís disputa a competição em 57, em 58 não há o campeonato, em 59, 60, 61, e em 1962... aí o São Luís conquista o título de campeão goiano do interior. Esse é um campeonato que era realizado pela Federação Goiana de Futebol. A última edição dele, inclusive, aconteceu em 1964, dessa competição realizada de profissionais, vamos dizer assim, do Campeonato Goiano do Interior. E essa divisão que o Tiana faz é o seguinte: o Campeonato Goiano da primeira divisão, que a gente conhece hoje, era chamado de divisão especial. E a primeira divisão era o Campeonato Goiano, que equivale à segunda divisão. E o São Luís disputa essa competição contra o Rio Verde quando acontece, assim, decide, né, faz um jogo decisivo contra o Rio Verde, que é quando acontece essa grande briga. Inclusive, você contava pra gente em off, né, Tiana, que o Paraíba, conhecido lá de Rio Verde, né, uma das figuras assim... Ele é de Santa Helena e jogava pelo Rio Verde. Isso, uma das figuras mais esportivas, mais conhecida ali do sudoeste goiano. Inclusive, ele é pai do César Paraíba, que chegou a jogar no Rio Verde. Inclusive eu fiz... É uma figura muito conhecida no futsal goiano. César Paraíba foi jogador de futsal. Eu acredito, inclusive, que ele atualmente é o técnico do Goiás de futsal, que ele é lá da cidade de Rio Verde. O César Paraíba, você contou que o pai dele passou por apuros lá em São Luís. Eu não sei, ele foi a vítima, né? O Paraíba foi a vítima porque tinha um cidadão chamado Nizam. Ele era daqueles... um cara de quase 2 metros. E ele estava lá de fora, tinha 3 jogadores, irmão dele jogando. Gildásio, Tonho e Beto. E o Nizam estava lá de fora só para o acerto de conta. E o Nizam deu um murro o Paraíba olhou para ele, já chegou e deu um murro no Paraíba, aí desmontou. Eu até contei essa história pro menino, ele esteve em São Luís, inclusive eu fiz uma matéria no jornal Mensageiro, contando, né, sobre o futebol de social, mas eu perguntei ele se ele se lembrava, se o pai dele contou a respeito dessa história. Ele, inclusive, conversou com o Odair Tito. O Odair Tito era o técnico do Rio Verde na época, né? E os dois, eu fiz uma foto dos dois, do Odair Tito com o César Paraíba, que é uma pessoa, gente boa, que hoje acho que a gente volta no tempo, acho o trem mais estranho do mundo. Sebastião Norberto da Silva, o Tiana de São Luís dos Montes Belos, é o convidado de hoje do Futebol de Goiás. E suas histórias, Vinícius Tondolo. Futebol de Goiás, volta já. Linha do Tempo.
Década de 50. No dia 14 de junho de 1953, o Goiás bateu o Atlético por 3-2 em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Goiano. Zé Luiz, Tomazinho e Leodolfo marcaram para os esmeraldinos, enquanto Dimas e Caixão descontaram para o Dragão. O Goiás era treinado por Acosta, que mandou a campo Miguel, Bagainha e Bibil, Padaria, Didil e Bacalhau, Zé Luiz, Fião, Eudes, Tomazinho e Leodolfo. Já o Dragão foi comandado por Alceu e teve no gramado do Olímpico Bené, Toca Fundo e Louro, Oyama, Oswaldinho e Dininho, Fábio, Dimas, Pequeno, Epitácio e Caixão. Década de 70. No dia 14 de junho de 1970, nascia Rogério de Oliveira Custódio, em Santana, Bahia. No futebol goiano, ficou conhecido como Rogerinho e defendeu vários clubes. Canhoto, Rogerinho defendeu Séries, Caldas, o Goiás em 1993, Itumbiara, Craque, Lusiânia, Goiânia e também a Anapolina. Foi ele o autor do primeiro gol do estádio Serra do Lago, na cidade de Lusiânia. Década de 2000. No dia 14 de junho de 2008, o Goiás foi surpreendido em casa. 3-0 para o Grêmio em pleno estádio Serra Dourada. Com o técnico Vadão bastante pressionado, o time esmeraldino estreou naquela partida os atacantes Yarley e Frontini. A escalação esmeraldina contou com Arley, Vitor, Hernando Henrique e Fabinho, Ramalho, Fernando, depois Felipe Menezes, Pituca e Paulo Baier, depois Anderson Aquino, Alex Terra, depois Frontini e Arley. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. O futebol de Goiás e suas histórias abre espaço hoje para o São Luís Futebol Clube, da cidade de São Luís dos Montes Belos, o Galo das Montanhas. Por isso, estamos recebendo Sebastião Norberto da Silva, o Tiana, jogou pela equipe do São Luís, faz parte até hoje da diretoria do São Luís, lá da cidade de São Luís dos Montes Belos. No bloco anterior, você falou de um jogo que o Vila Nova fez contra o São Luís, que movimentou, que entrou para a história do São Luís. Por que esse jogo foi tão badalado? Hein, Tiana? Olha, eu considero duas partidas que foram importantes para o São Luís Futebol Clube contra a equipe do Vila Nova. Aqui em Goiânia, pela história de algumas pessoas que participaram, jogando aqui no Estádio Olímpico, à noite, não era acostumado com iluminação, casa cheia. O São Luís levando de 3 e depois o Zequinha, como era um jogador experiente, acho que não deram nada por ele, e ele meteu o gol na equipe do Vila Nova, ganhou por 4-3. Foi uma virada histórica. E esse jogo, Tiana, está no site futeboldegoias.com.br, 29 de novembro de 1964. Isso válido pelo Campeonato Goiano. Foi partida válida pelo Campeonato Goiano. Você vê a importância que foi isso para uma cidadezinha de 10, 12 mil habitantes naquela época. Foi festa a semana toda, né? Ganhar do Vila Nova. Um time com uma das maiores torcidas na época, eu acho que a maior torcida era do Vila Nova. Então, isso chamou muita atenção do futebol goiano. Uma equipe, né, do interior, pouca representatividade, e conseguiu um feito desse. E depois... O Vila era tricampeão naquela época, né? 61, 62, 63. Eu não sabia, tá vendo? Então, só ver como é que é a história. E em 60 e, se eu não me engano, 68, né? Esse eu vi com meus olhos, inclusive, nessa partida, São Luís e Vila Nova, uma partida amistosa. Em São Luís? Em São Luís de Montes Belos, no estádio Jutair Neto, casa cheia. Né, eu não me lembro os uniformes, se o São Luís está, porque as duas equipes é vermelho e branco, eu não me lembro qual uniforme, mas eu acho que o uniforme do Vila Nova foi o branco, se eu não me engano. Havia uma badalação total, né, no estado, com a contratação de 4 jogadores que vieram do URT, que vieram de Minas Gerais, que era Guilherme, Bajoso, Mosca
e qual é o outro? Zé Geraldo. Zé Geraldo. E o São Luís não quis saber quem era esse pessoal, não. Nós tínhamos lá jogadores que destacavam muito no futebol da região, que era o Tonho, de Aurilândia, o Beto, e os jogadores de São Luís, Maroca e Vando. Os 4, por exemplo, 2 atacantes e 2 meio-campo. E o Borges na lateral direita. E o Romualdo, que foi do Atlético, e o Luiz Carlos também, que foi cedido pelo Atlético. E nesse jogo, o São Luís fez 4-1. Uma vitória espetacular em São Luís de Montes Belos, ganhando bem. E o pior de tudo é que o Vila Nova saiu de lá de cabeça baixa, mas querendo vingar em cima do Vasco da Gama. Na quarta-feira, o Vila Nova joga com o Vasco da Gama aqui em Goiânia, se eu não me engano, no Estádio Olímpico, não existia Serra Dourada naquela época, e ganhou, se eu não me engano, de 3-1. 2-1 da equipe do Vasco. Quer dizer, o São Luís foi para a mídia, né, como dois feitos muito grandes. Venceu o Vila Nova aqui no Estádio Olímpico e lá no Estádio Jotair Neto, e placar elástico. Aqui no Futebol de Goiás, as suas histórias, o Guilherme, quando ele foi entrevistado pela nossa equipe, ele contou essa história, ele contou pra gente, né, Tondo, lá na casa dele, que ele começou com o pé esquerdo no Vila Nova, porque ele foi fazer esse amistoso lá em São Luís de Montes Belos. Na verdade, a estreia eram de 3 jogadores, né, porque o Mosca ele veio para o Vila Nova do Nacional de Tumbiara. A estreia era do Zé Geraldo, do goleiro, que era um meio-campista, o Barjoso, goleiro, o Puritano, né, conhecido como o Puritano, que naquela época o Barjoso era um jogador que, por exemplo, não bebia, né, que era um hábito comum entre os jogadores de futebol. E o próprio Guilherme, né, que é apontado por muitos como o maior jogador da história do Vila Nova. Ele contou pra gente que ele estreou lá em São Luís de Montes Belos. O Vila tomou de 4-1 lá e eles voltaram para Goiânia, assim, desprestigiados, né? Porque eles chegaram aqui com grandes jogadores, com, assim, grandes reforços pelo Vila Nova. E essa derrota lá colocou em xeque, né, a contratação desses 3 jogadores. Só que aí, felizmente para ele, o Vila Nova veio fazer esse amistoso contra o Vasco da Gama. Naquela época, o Vasco da Gama, um dos maiores times do Brasil. E aí, aqui no Estádio Olímpico, o Vila Nova conseguiu vencer o Vasco. E o Guilherme, inclusive, marcou os 2 gols da vitória do Vila Nova. Eliezer, isso. E agora a gente dá uma pausa no Futebol de Goiás, porque você tem uma dica, Rafael. A dica Colatex. Limpeza é fundamental para evitar manchas na nova pintura. Se a parede estiver somente suja, água e detergente nela. Agora, se estiver com mofo, use água sanitária. E aquele desenho que seu filho pintou na parede com caneta colorida pode ser apagado com álcool. Já os rabiscos de caneta esferográfica e giz de cera só saem lixando. Dica Colatex é tinta super ou plus semibrilho ou aplicação de tinta fosca com líquido brilho para evitar estes problemas de Eliezer. Tiana, e depois desse período que o São Luís esteve presente no futebol profissional, o São Luís volta ao amadorismo, e aí São Luís sempre teve uma liga muito forte, né? Inclusive eu fui presidente da Liga Montebelense de Futebol Amador. A liga foi fundada em 84, porque futebol ele tem que ter uma organização. E na época o ex-prefeito Valdemir Xerife, o Adair Tito, o Altível Coimbra dos Santos, que foi o primeiro presidente, e o professor Aparecido, que são desportistas e pessoas que gostam de organizar. Naquela época gostava de organizar as competições. E foi criada a Linfa, né, que nós já citamos o nome dela. Foram 4 anos. No sexto ano eu fui eleito presidente da Linfa. E naquela época a região todinha ali participava, só era 14 times na primeira divisão, 14 na segunda divisão e 12 na primeira divisão. A Linfa já tem divisões ainda, para ver a quantidade de times que existe no futebol amador só em São Luís. Naquela época foi preciso de criar as divisões, né? Hoje não existe mais, hoje é campeonato único. Mas naquela época, quando eu fui presidente, de 89 a 92, era organizado dessa maneira. Então, nós tínhamos 26 equipes, só em São Luís era 8 equipes. Tinha São Luís Futebol Clube, Associação,
Leite Bom, Consórcio, Vila Nova, Planura, Colégio, Santa Cruz. Essas eram as equipes da primeira divisão que jogavam em São Luís. Gerava emprego, gerava divisas para o município, porque vários times vinham para a cidade, o comércio vendia. Eu me lembro que uma das empresas lá de São Luís, que patrocinava a Linfa, ela vendia material esportivo, que é a Motobel, na época. E aí eles patrocinavam e, em contrapartida, eu direcionava tudo para eles lá. Era um movimento doido na cidade, né? Então foi um período muito bom da Linfa, onde nós tivemos o prazer de fazer esses campeonatos. Apenas um clube da cidade foi campeão na minha época e os outros 3 foram campeões, foram Firminópolis, São João da Paraúna e Moiporá, que foram campeões da Linfa na minha gestão. Mas a Linfa hoje mudou muito, né? Porque hoje já não tem mais aquela motivação, mas existe uma competição hoje, onde tem uma equipe de São Luís, que é o São Luís Futebol Clube. É claro que não é mais aquela equipe igual nós da minha época e outras épocas que vários jogadores de nome participaram, mas é o último campeão da Linfa da cidade de São Luís. São Luís foi campeão, inclusive eu era diretor de futebol do São Luís em 2005. Eu fui presidente em 2007, 2005 e nós fomos campeão, eu como diretor de futebol. Em 2007 eu era presidente e hoje eu sou presidente do conselho. O presidente atual do São Luís Futebol Clube é o Cocá, mas não é esse de Aparecida, não. Então é um ex-jogador do São Luís Futebol Clube, né, apelidado por Cocá, porque é o nome dele. E tem o Leão, que é neto do Jutair Neto, que cuida das categorias de base, do departamento amador. Então nós elegemos ele porque ele é um cara muito dedicado. E sem dúvida ele pode crescer também, né, como um futuro dirigente do São Luís Futebol Clube. Hoje estamos recebendo o Tiana, o Sebastião Alberto da Silva, lá da cidade de São Luís dos Montes Belos, aqui no Futebol de Goiás, suas histórias. Daqui a pouco, Tiana, você vai falar também pra gente sobre essa participação do São Luís na segunda divisão. Combinado daqui a pouquinho? Tudo bem. Com João Paulo de Medeiros, Vinícius Tôndolo e Gerliezer Paulo. O Futebol de Goiás e suas histórias, volta já. Biografia. Os personagens da nossa história. Teodorico José da Silva foi um dos maiores treinadores do futebol goiano nas décadas de 50 e 60. Ele comandou o Yumas, o Araguaia, o Goiás, o Goiânia e a União Comércio e Indústria, mas foi no Vila Nova que brilhou. O técnico sempre foi um aliado do capitão Onésio Brasileiro Alvarenga, desde os tempos em que ele ainda era jogador do Goiás. Eles trabalharam juntos no Goiás, na União e no Vila Nova, onde construíram o time que fez história no início dos anos 60. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E Brasil Componentes Automotivos, distribuindo de Goiânia para o Brasil. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Você está no Futebol de Goiás e suas histórias, que hoje está contando e revivendo as histórias do São Luís Futebol Clube, da cidade de São Luís dos Montes Belos. E nós estamos falando com o Sebastião Norberto, né? Ele, presidente do Conselho Deliberativo, Tiana, conhecido como Tiana, ele já contou pra gente por quê. Não vamos voltar a essa história, tá? Não voltaremos a essa história noturna de Sebastião Norberto. Ele já contou pra gente a origem do apelido. Mas, Sebastião,
Na década de 90, depois aí de praticamente 20 anos, né, paralisada, afastada do futebol profissional, o São Luís Futebol Clube volta à primeira divisão. Para você que não conhece o São Luís Futebol Clube, entra aí no futeboldegoias.com.br. O Vinícius Tondo até olhou aqui pra gente há pouco. Só lá, com certeza esse número vai aumentar, viu? Mas nós já temos 120 jogos cadastrados do São Luís Futebol Clube. A equipe alvirrubra, né? Assim como o Vila Nova é um time vermelho e branco lá da Galo cidade. das Montanhas. O Galo das Montanhas, da bela cidade de São Luís de Montes Belos. Tiana, em 1990, após 20 anos praticamente afastado do futebol profissional, o São Luís volta ao futebol. E como o que você se lembra que dessa época você participou ativamente, né? Olha, eu me lembro que assim que eu assumi a presidência da Linfa, o Celso Miguel Arcanjo e o Jurandir do Banco Brasil, o Celso foi parceiro meu no futebol amador, no São Luís Futebol Clube, e ele me disse: Tiana, nós estamos pensando em disputar a segunda divisão. E como você é o presidente da Linfa, já passou pelo São Luís como jogador, você nos ajuda? Aí eu disse a ele: Celso, eu estou aqui para o que der e vier. E naquela oportunidade começou a preparação, né? Convidaram o Odair Tito para ser o técnico do São Luís Futebol Clube, e com alguns jogadores que foram de outras cidades e aqui de Goiânia. Inclusive o próprio Filinto começou em 91 lá no São Luís. Filinto Holanda? Filinto Holanda, que começou em 91 no São Luís Futebol Clube. E nessa primeira participação do São Luís em 91, foi assim uma participação meio desorganizada, porque faltou experiência. Porque futebol profissional não é brincadeira. A gente não pode levar o negócio meio na tora. Eu me lembro que alguns jogadores ficaram sem receber, depois começaram a comprar em açougue, frutaria e farmácia, pegando remédio, e foi um negócio que tomou um rumo diferente. E naquela oportunidade eu me lembro que o ex-presidente Antenor e eu, nós começamos a acertar os ponteiros, né? Assumimos lá a direção, o Antenor assumiu a direção do São Luís, e com isso foi acertando aos poucos essas dívidas que foram contraídas. Eu não quero aqui dizer que foi o Celso nem o Jurandir que fez essas dívidas, mas terceiros que eles acreditou e que fizeram isso. Então, são pessoas idôneas, o Celso e o Jurandir são pessoas idôneas, mas algumas pessoas que estavam naquele convívio, até jogador mesmo, estava fazendo compra. Então, foi um negócio assim que não foi muito organizado. Em 92, em 91, o Filinto machucou e propôs para aí o Manel Santana já era o outro presidente que assumiu em 92, e o Filinto propôs buscar no Nordeste os jogadores para disputar para o São Luís Futebol Clube, e esses jogadores, em contrapartida, seria o passe do São Luís. Seria tipo assim um trampolim para que esses jogadores fossem para outros clubes. E realmente foi uma das melhores equipes que nós já tivemos da segunda divisão, que eu tenho conhecimento. Aliás, pelo menos desse período de 91, 92, 93 e 94. Porque bons jogadores, só que como a equipe não tinha estrutura para a gente fazer reposição, o que aconteceu? Às vezes nós deparamos com algumas equipes, porque naquele campeonato de 92, isso pode ver no registro da federação, a maioria dos jogadores que estavam participando naquele campeonato de segunda divisão veio da primeira, que é o caso do Séries, do Itapuranga, que inclusive surgiu o Bé saiu lá do Itapuranga, tinha Caldas Novas e outras equipes, o Goianese, então outras equipes muito fortes, o próprio Rio Verde. Então, em 92 nós fizemos uma competição razoável. Em 93, já o Plínio, como diretor de futebol, o Plínio Agostinho, que foi presidente do Vila Nova em 73, inclusive foi campeão em 73, o Plínio era diretor do São Luís e falou: eu quero participar com vocês e vou ver se a gente consegue lá no Vila Nova alguns jogadores. E ele conseguiu 10. Enéas, Ricardo Batata, Josimar,
e outros jogadores, né, que foi do Vila Nova para lá, e nós fizemos uma boa campanha. Essa campanha já foi mais organizada, mas lembrando que em 92 ficou também uma pendência financeira. Um passivo, uma dívida. Uma dívida que, tipo assim, uma folha de pagamento dos jogadores. E nessa oportunidade, aí a pessoa que o presidente tinha pegado o dinheiro emprestado, aí ele foi até a mim, lá na Liga, e falou: Tiana, você vai ter que me ajudar, porque a situação está assim, senão eu vou levar o São Luís para a justiça. E eu falei: não, espera que eu vou ajudar você a resolver. Aí ele me deu uma luz. Ele tinha feito um negócio com o ex-prefeito lá de Moiporá, o Zeca, e eu era muito amigo do Zeca, e eu conversei com o Zeca para ajudar o São Luís, né, resolver essa situação. E o Zeca, com um gesto, né, que é difícil você ver isso hoje, que eu acho que nem não acontece mais, ele tinha feito um negócio dele particular com esse rapaz que era dono de uma revenda de automóveis, e ele, com aquele dinheiro que ele tinha para receber, ele pagou a dívida do São Luís, resolvendo aí 4 negócios de uma vez só. Então o São Luís deve isso ao Zeca, né? Eu quero aqui de público agradecer ao ex-prefeito Zeca por ter feito não só isso, mas por ter ajudado o São Luís com 3 jogadores na época. Era o Toninho Braga, que inclusive é conhecido no futebol goiano, Toninho Braga, e mais 2, Ailton Lira, se eu não me engano, e mais o Lourinho. Então, é o seguinte, foi uma ajuda considerável. Em 93, aí já mais organizado, com esses jogadores do Vila, que foi levado né, que o Plínio ajudou a levar para São Luís. Nós fizemos uma campanha razoável e nessa oportunidade a gente já tinha o apoio do prefeito Hamilton de Brito, que fez uma dotação orçamentária. Nós fizemos uma dotação orçamentária, encaminhamos para ele, e ele passou para a Câmara e foi aprovado um valor X para o São Luís. E o deputado Xerife, que era deputado na época, o nosso representante, também contribuiu lá com um apoio a pagar 5 jogadores para que o São Luís não caísse nos mesmos problemas que aconteceu anteriormente. Então, foi uma situação mais tranquila em 93. E depois de 96, onde nós participamos novamente na 2ª divisão, inclusive eu nunca vi um campeonato com 3 times. Era Edéia, né, o time de Edéia, Sudoeste de Edéia, Pires do Rio e São Luís. Pires do Rio ficou em primeiro lugar e o São Luís em segundo. São Luís subiu juntamente com o Pires do Rio para a 1ª divisão. E como participar, o São Luís ficou com pendências financeiras, se não fosse, assim que o prefeito saiu, o Hamilton saiu, ele deixou empenhado. Mas a Marisa, que é a esposa do xerife, assumiu a prefeitura e eu assumi como vereador. Aí o primeiro negócio a primeira solicitação minha foi pedir a Marisa para repassar o dinheiro para São Luís para pagar, porque o presidente estava em situação difícil, que é o Antenor, que eu quero aqui de público ressaltar a importância do Antenor para o São Luís Futebol Clube. Tiana, muito obrigado por ter compartilhado conosco aqui do Futebol de Goiás suas histórias, algumas das histórias do Galo das Montanhas, do São Luís Futebol Clube. Obrigado, viu, Tiana? Eu quero desde já agradecer a vocês, Bessa, né, Geliese e Vinícius, né, e dizer que eu estou aqui graças ao Geliese, que manteve um contato com o Aparecido Eterno, que é radialista da Rádio Vale da Serra de São Luís de Montes Belos. E eu não poderia também deixar de ressaltar, eu quero aqui, em nome de todos os conselheiros e diretores, no caso aqui, na época do profissionalismo mesmo, quando começou, né, o senhor Josias Ricardo, o Erildo, o Jutair Neto, o senhor Geraldo da Aviação Goiânia, que ninguém sabe disso, né, que eles deram muita contribuição para o esporte de São Luís de Montes Belos. E também, né, os nossos ex-presidentes, o doutor José, o Toninho, o Antenor, o Arlindo Costa, e outros companheiros, baluarte, que fazem parte da história do São Luís Futebol Clube. Eu acho que a partir de agora nós já começamos a dar um primeiro passo
com essa participação aqui na 730, né? Nesse programa maravilhoso, que conta a história daqueles que fizeram. Porque existe muita gente que não gosta, né, de ressaltar a importância daqueles que começaram. Então, eu acho que a história, não tem nada na história a não falar daqueles que fizeram. Muito obrigado, portanto, a Sebastião Norberto da Silva, o Tiana. Falamos um pouquinho hoje do futebol montebelense de São Luís de Montes Belos. Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondo. Você fica agora com o tradicional quadro Museu do Gol. É hora de vibrar. É hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira a É hora de Museu do Gol. Goiás e Ponte Preta já se enfrentaram ao longo da história pelo Campeonato Brasileiro da Série A, Série B e também pela Copa do Brasil. Em 2011, no dia 31 de março, pela segunda fase da Copa do Brasil, o Alviverde foi a Campinas e goleou a Macaca por 3-0, eliminando o jogo de volta. Naquela noite, brilhou a estrela do atacante Guto, que marcou 2 vezes. A emoção do segundo gol é na voz de Ronair Mendes. Segue Goiás 1, Ponte Preta 0 no estádio Moisés Lucarelli. Guto marcou aos 10 do primeiro tempo. O Verdão vai bem na segunda fase da Copa do Brasil. É falta pro Verde, entrada de grande área. Guto pra bola, perna direita, tirou, chacoalhou! Gol! Grita, galera bonita, é verde, é verde, é verde, é verde, é do Goiás. Guto, camisa número 9, quando o meu relógio marcava 31 do primeiro tempo, uma cobrança magistral, uma cobrança linda, uma cobrança extraordinária de falta do ângulo superior esquerdo do goleiro Bruno. É o segundo do Verdão, o segundo de Guto, em noite estrelada de Guto. Verdão vai que vai na Copa do Brasil. Guto, camisa número 9, cobrança fantástica de falta. Fica por aqui a edição de número 62 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Agradecendo a audiência do Jorge Francisco, muita simpatia lá no Clube da Saneago, do Marcel lá no setor Pedro Ludovico e também para o Coronel Sebastião Vaz lá no Detran, sempre ligados aqui no Futebol de Goiás. Mais curiosidades, acesse futeboldegoias.com.br. Um grande abraço e até o próximo final de semana. Para o seu chute fatal, na barreira a confusão é geral. Atenção, preparou, correu e chutou.